Então eu me criei vendo e ouvindo, né? Que Deus está lá, está nos céus, Deus tá lá, enfim. Ele não está junto, a gente tem que buscar ele, tem que se aproximar dele, de uma maneira ou de outra tem que estar se aproximando dele, né? Porque senão ele não ajuda a gente, ele não, né? Há uma carência, uma dependência de um buscar o outro. E segundo Spinoza, esse filósofo, ele falou que não, Deus está ligado a nós, nós estamos ligados a esse Deus, a esse poder que domina tudo, que controla tudo, que tem poder sobre tudo, né? Então não é uma coisa que está fora da gente, né? Não, está na gente. Então, Deus se apresentou lá para, segundo esse escritor aqui, lá em Êxodo 3, 13 e 14, ele se apresentou para Moisés como eu sou. Então ele é as árvores, ele é os animais, ele é o sol, lua, chuva, nós, seres humanos, ele é tudo. Então tudo é coligado a ele, nada fora dele e ele não é fora de nada também, né? Então, isso são imaginações erradas que vêm lá dos nossos antepassados, né? Lá do nosso antepassado vem essas ideias, né, de separado entre um. Então, na realidade, quem separa é nós humanos, né? Ele falou, eu sou, ele é tudo. O nome dele, eu sou, né? Então, ele é, ele é tudo. Aí, pegando aqui em o escritor de Atos 7, 47 ao 50 e Atos 17 a 24, Atos 17, 24 a 26, aqui o escritor relembrou o que foi escrito lá em 2 Samuel, 6, 5 ao 7 e 1 Crônicas 17, 3 ao 6. Né? Então, o escritor aqui se referiu a essas escrituras lá, que o profeta Natan falou para Davi. Lá, Davi quis fazer uma casa para Deus lá, né? Aí Deus falou com ele que ele não habita em casa feita por mão de homens, ele está em toda parte. Falou para ele tudo aquele tempo, até aquela época que ele pensou de fazer essa casa, ele andou com eles em todos os lugares e nunca ele pediu para fazer uma casa para ele, porque ele não precisa de casa, ele não habita em casa feita por mãos humanas, ele está em toda parte, em todo lugar. Então isso aí fechou com o que o Spinoza falou lá, não. Tá certo ele, verdade. Lá quando Deus disse eu sou, ele é tudo, ele está em toda parte, todo lugar, todo, né? Então, não é como a gente pensa que ele está lá no céu, está lá não sei aonde, né? Então, são erros da gente, erros da mentalidade da gente se olhar para esses versículos aqui, né? É, aí a gente pega lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17, e o capítulo 6 de 1 Coríntios, o verso 19, ali o escritor falou também. Perguntou para aquelas pessoas naquela época, vocês não sabeis que o nosso corpo é a casa de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, né? Então não está lá fora, o negócio está aqui dentro, né? Nós estamos coligados com ele, né? Então, somos coligados com ele e ele com nós. Ele é coligado com todas as coisas e todas as coisas é coligado a ele. É um em todos, todos em um. Então, por isso ele falou, eu sou lá. Então, ele é o todo, né? É importante para a gente pensar nisso. Eu não tinha pensado, através do Spinoza, eu cheguei a essa conclusão. Aí eu tenho um livro do Moisés aqui também, que não está na Bíblia também, né? Foi aceito na Bíblia também, eu tenho ele aqui, né? No capítulo 6 desse livro de Moisés, perdão, no capítulo 1 do livro de Moisés, perdão, no capítulo 1 desse livro de Moisés, o versículo 3 e o versículo 6, Deus falou, aqui diz que esse Criador, esse que chamam de Deus, se apresentou lá não como Deus para Moisés, né? Ele se apresentou lá dizendo, eu sou infinito, eu sou, meu nome é infinito, eu sou. Então, ele confirmou lá, e não há outro fora de mim. No capítulo 1 de Moisés, desse livro que eu tenho, no capítulo 1, o verso 3, o verso 6
ele falou isso aí, né? Que ele é Eu Sou, o nome dele, e o nome dele é infinito, esse nome, Eu Sou. Único, não tem outro. Tudo é coligado a ele é coligado a todos. Então, se nós olharmos para esses versículos aqui, ó, fecha com o que o cara lá falou. Estou concordando, é verdade, né? Se nós irmos para dentro da Bíblia, ele está certo, está muito certo ele, né? Deus é um, tudo nele, e ele em todo, e acabou a história. Então, esse negócio tem que estar pedindo, indo atrás, buscando, procurando que ele venha. Isso aí são tudo mentalidades, né? Tem esses ensinamentos, existem, mas são ensinamentos errados. Segundo o que o Spinoza explica lá, isso é errado. Você está por fora, né? Buscar uma coisa que está em mim. Como é que eu vou buscar uma coisa que está aqui na minha mão, está aqui comigo? Então, é esquisito você pensar isso aí. Então, tem muitos ensinamentos aí meio perigosos da gente acreditar, né? Aí nós pegamos aqui 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo falou sobre os dons espirituais. Leia lá para você ver na sua Bíblia, né? Os dons são muito, tudo diferente um do outro, mas tudo é o mesmo que faz funcionar tudo. Tudo esses aí é ligado a ele, ao mesmo, né? Então, Paulo deixou claro, né? Todas as coisas são diferentes, o que existe, tudo, né? Mas tudo com suas diferenças é o mesmo, é tudo coligado no mesmo, né? Eu sou mais feio, o outro é mais bonito, né? Eu sou meio torto, o outro é benção, mas tudo é coligado a ele, né? Então, tanta coisa boa quanto as coisas ruins na realidade, né? Tudo é coligado a ele, tudo está sob o controle dele, do mesmo, de um só. Então, é bem importante se nós pensarmos, né? Isso aí está dentro da Bíblia, eu estou mostrando dentro da Bíblia. Eu vou repetir esses capítulos aqui para você dar uma boa analisada, né? Você pega lá, 1 Coríntios, capítulo 12, veja lá, né? Leia ele inteiro, esse aí leia ele inteiro. Aí você pega lá Êxodo, o livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, o capítulo 3, o verso 13 e o 14, veja lá, né? Aí você pega lá Atos 7, 47 ao 50. Daí pega lá Atos, capítulo 17, o versículo 24 ao 26. Pega lá 2 Samuel 6, capítulo 6, do 5 ao 7. Pega 1 Crônicas 17, 3 ao 6. E 1 Coríntios 3, capítulo 3, 16 e verso 17. E capítulo 6, o verso 19. E veja lá para ver. Então, o filósofo está certo, ele tem razão, né? O povo é que está fazendo a confusão, buscando deuses fora de si, sendo que Deus é um só e está em nós e nós nele. Tudo está nele, tudo é controlado por ele, tudo depende dele. E não é Deus, é eu sou, ele é tudo. Ele é eu sou ele, tudo ficou ligado, né? Então é importante, né, de pensar bem nisso aí, fazer uma boa avaliação, né? Beleza, quem me assistir, né, acredita se quer, se não quer não é obrigado, né? Sempre eu estou falando, nós somos livres para crer ou não crer, fazer ou não fazer, isso aí sempre eu vou falar sempre, né? Mas nós temos que ver o fundamento das coisas. Eu achei fundamento, eu pelo menos achei que se ir pela Bíblia está mais ou menos. Valeu, beleza, tchau.